tarde, gente. Boa tarde. Como vocês estão? Vou esperar vocês chegarem. Enquanto vocês vão chegando, eu vou colocar o nome da nossa live. Vou colocar aquilo que nos trouxe até aqui, que é a gente refletir, né? Por que eu reviso textos? Por que eu reviso textos? Deixa eu fixar aqui. Fixar o comentário. Por que eu reviso textos? Não é? Por que a gente revisa textos? Porque dentre tantas atividades que existem, a gente escolheu revisar textos. Contem pra mim, por que vocês revisam textos? Ó, já temos uma pessoa entrando e eu pensei, quando entrar uma pessoa, vamos valorizar o tempo dela e vamos começar a nossa live. Boa tarde, seja bem-vindo à nossa live. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que realmente a gente me tirou ali da zona de conforto. Eu falei pra vocês nos stories, é muito mais fácil pra mim vir aqui conversar com vocês sobre questões técnicas do meu trabalho do que realmente vir falar sobre questões mais existenciais, né? Porque assim, de verdade, eu ainda não tinha parado pra pensar por que eu reviso textos. Por que eu reviso textos? Não é? Mas essa semana eu me deparei com uma leitura. Eu terminei uma que é o lado difícil das situações difíceis, ou algo nesse sentido. Agora eu não tô captado do livro. E depois eu já mergulhei em outra leitura, que é Por que fazemos o que fazemos? Esse título, de uma certa forma, nos puxa para reflexão, né? E tu fica curiosa, nossa, o que será que e ainda mais sendo Cortella, né? O que ele vai dizer ali? E porque é importante da gente estar sempre revisitando, né? Essa pergunta de por que a gente faz o que a gente faz? Por que eu reviso textos? Né? Parece um trabalho tão abstrato e parece também que quando a gente se pergunta, né? Quando eu pergunto, principalmente, olha só, quando eu pergunto para as pessoas, por que você revisa textos? Essa semana, olha só, vamos contar uma história. Essa semana, lá no núcleo, eu sempre faço uma conversa inicial com as pessoas, perguntando como é que elas estão chegando para a reunião. E uma delas me disse assim, ai, Fida, eu tô muito desanimada com tudo que tá acontecendo no mercado. Eu não tô recebendo trabalhos para revisão, eu tô muito desanimada com tudo. Isso me fez parar para pensar, sabe? O que eu respondo para ela? Será que adianta eu trazer aqui um conteúdo sobre como revisar um texto, preparação de texto, como é que a gente faz, revisão em PDF, leitura crítica, o que é, como se faz, ferramentas do Word? Será que essas perguntas realmente vão fazer com que ela se sinta melhor? Vocês se sentiriam melhor? Não, né? E aí, e ainda nesse mesmo dia que eu estava ali conversando com elas, uma menina me ligou antes disso. Nós ficamos quase uma hora conversando, onde ela disse: eu queria muito ajudar a minha família, mas eu não sei como ajudar. Eu acho que eu vou largar a faculdade para fazer freela e aí tentar uma coisa diferente, sabe? Não sei, ser balconista, trabalhar numa padaria. Eu adoro isso, eu adoro trabalhar com isso. E aí, gente, eu me deparei com essa leitura. Por que a gente faz o que a gente faz? Por que eu reviso textos? E é importante da gente estar revisitando, porque os nossos objetivos, eles estão o tempo todo mudando, não é? A gente saiu da faculdade e começou a revisar textos, às vezes por uma curiosidade, às vezes para conhecer o mercado, às vezes é por um talento que você tem. Tem muita gente que diz, eu sou ótima em língua portuguesa, sempre tirei 10 no ensino fundamental e no ensino médio, então eu vou revisar textos. Não tem isso? Tem. E como não é uma área regulamentada, as pessoas aproveitam para também fazer esse tipo de serviço. E tá tudo bem, gente. Desde que não prejudique nenhum trabalho, tá tudo bem. Eu não tô aqui para criticar ninguém nesse tipo de posicionamento. Na verdade, são os próprios clientes que devem, né, assegurar a qualidade dos seus textos, não é?
Eu, volta e meia, eu tô recebendo pessoas aqui que me pedem uma declaração e na declaração eu preciso colocar até o número do meu diploma. Só para vocês terem uma ideia, tem faculdades que exigem isso, para realmente assegurar que isso foi feito por um profissional realmente especialista em linguagem. É isso aí, gente. Mas vamos voltar aqui para nossa live, tá? E a gente fala sobre isso porque precisa mudar o tempo todo, não é? Antes a gente começava a revisar por um motivo e aí a gente passa o tempo, as nossas obrigações mudam, a questão ética, responsável também muda. Porque a gente vai trabalhando com pessoas mais exigentes, dependendo aí do seu nível profissional, né? Você vai entendendo que isso é uma profissão, conforme você vai recebendo os trabalhos e os trabalhos vão ficando mais, digamos assim, mais difíceis também, né? Você vai entendendo que tem uma questão ética, uma questão responsável ali por trás desses ajustes. Você não vai fazer um ajuste porque ele fica mais bonito, né? Você precisa levar em conta critérios, técnicas muito bem definidas, não é mesmo? Porque se o teu cliente perguntar por que você fez essa mudança, você não pode dizer para ele qualquer coisa, você precisa explicar fundamentado numa estrutura, numa convenção linguística, numa normatização específica ou mesmo até por uma questão de adequação de linguagem, mas você precisa ter um critério claro do porquê você fez aquela mudança, aquela proposta, não é mesmo? Não é, gente? Respondam! Interajam comigo, quem tá aí. Boa tarde, boa tarde. Gente, eu fiz aqui o meu texto. Ó, eu falei pra vocês, né? Quem comentar na live vai ganhar um resumo depois, tá? E quem olhar a live gravada também pode comentar o melhor insight que teve, que eu vou compartilhar depois o resumo aqui, tá? E, gente, esse resumo tá, ó, maravilhoso. Tá bom? E aí a gente vai também lidando com todas essas dificuldades do mercado, porque não é só tu dizer que tu é revisor que tu vai receber um monte de trabalhos e oportunidades. A gente precisa ir em busca. Eu sempre digo, gente, que o mercado de trabalho, ele não é algo que está pronto pra gente. Não é, ele é algo que vai sendo construído aos poucos. E a gente estando ali, né, sempre mostrando o nosso trabalho, o nosso diferencial, a gente vai construindo confiança nesse mercado, vai conhecendo pessoas e vai encontrando as oportunidades, não é mesmo? Ou a gente encontra ou elas vêm até nós, mas a gente precisa estar sempre ali se movimentando, conversando com as pessoas, fazendo conexões. O núcleo, ele foi feito para isso, viu? Inclusive, porque ali nós fazemos muitas conexões profissionais. Porque a ideia é não estar parado, não se sentir solitário no mercado. Porque não adianta, gente, para avançar a gente precisa estar sempre bem acompanhado. E aí, apesar das dificuldades, a gente continua, não é? Não é mesmo? E por que a gente continua? Bora, por que a gente continua nesse mercado? Eu coloquei aqui pra vocês, ó. Eu continuo, primeiro, porque eu sei que o mercado existe. A gente sabe que o mercado existe. Ainda tem pessoas publicando, defendendo, divulgando, escrevendo, não é mesmo? A produção, ela continua, né? E a linguagem ainda é um objeto indispensável entre a ideia e o outro, né? A ideia e o outro. Então, sempre vai ser preciso ter ali um especialista na linguagem para tentar levar a ideia a outra pessoa. Segundo, esse mercado tem potencial de crescimento. Claro que tem, gente. Muita gente chega para mim e diz, será que tem lugar ainda para mim? Claro que tem. Tem lugar para todo mundo e para quem tá vindo também. Porque a revisão, ela tá se ampliando. Quem não tá vendo é porque não está se questionando sobre o trabalho de revisão de textos, mas ele tá sim, porque ao tempo todo tá surgindo aí diferentes formatos, a linguagem o tempo todo muda e a gente vai ter que estar sempre se adaptando a esses diferentes formatos, diferentes gêneros, diferentes modos de se comunicar.
Antes a gente se comunicava de uma forma, hoje a comunicação, dependendo do canal, né? Ela é totalmente diferente. A gente precisa ter essa adaptação da linguagem. E não é todo mundo que consegue se comunicar de uma forma clara, né? Num canal. Então a gente precisa sim tá mudando e ampliando o nosso repertório para se adequar a esse novo formato. Eu também, em terceiro, reconheço que eu tenho essas habilidades, gente, ó. Eu sei revisar, eu tenho técnicas, eu tenho sensibilidade, eu tenho domínio linguístico, eu tenho uma capacidade de adaptação, de escuta. Eu sei onde buscar as respostas. Também como argumentar com ética, com responsabilidade. E isso tem um valor muito grande hoje. Hoje isso tem um valor enorme em qualquer ambiente de trabalho que você atue. Saber se comunicar e se comunicar bem mesmo tem um valor muito grande. E quarto, e para mim é o mais importante, gente, eu ainda posso aprender muito mais, porque o trabalho do revisor, ele não exige uma perfeição. A gente não precisa o tempo todo estar sendo perfeito e se cobrando para ser o melhor. Não! Ele exige da gente consistência, de estar o tempo todo se desafiando, conhecendo novos formatos, novas palavras, novos sentidos, novas formas de se comunicar. E isso é tudo construído, nada está pronto, definido. A própria pergunta, quando eu digo assim, por que eu reviso textos? Se você vai perguntar para alguém, ele vai te dar uma resposta pronta, como se isso fosse algo resolvido, mas a gente precisa mostrar que não. Quando eu pergunto para você por que eu reviso, eu não estou querendo uma resposta pronta e definida. É algo que está sendo construído na medida que eu estou trabalhando. Porque hoje, quando eu comecei, por que eu reviso o texto? Eu teria ter dado uma resposta diferente da que eu posso dar hoje. Porque os meus objetivos mudaram, as minhas relações mudaram. E revisão de textos vai muito mais do que somente revisar um texto. Um tipo de formato de texto vai muito além. E se você ainda está limitado a dizer que você revisa textos porque você quer entregar um texto claro e corrigido ortograficamente, gramaticalmente, você ainda está limitado, sim. E aí, como é que você entende que você está revisando no automático? Que essa, na verdade, é o ponto de reflexão que nos trouxe até aqui, hoje, não é? Por que eu estou no automático? Como eu descubro, na verdade, que eu estou no automático? Porque não é algo fácil de descobrir, não é? Às vezes a gente está trabalhando focado e não necessariamente no automático, mas às vezes a gente está no automático e não percebe. E como é que a gente começa a perceber isso? Respondam para mim, quem tá aí? Quem tá comigo aqui? Então, depois que a gente olhou ali com propósito para o que a gente faz, a gente se pergunta, eu reviso no automático, mas o que seria revisar no automático? Eu trouxe aqui para vocês algumas ideias que eu tenho quando eu estou no automático, tá? E eu tomando essa consciência, porque é importante, né? Eu digo aqui para algumas pessoas que me conhecem, me acompanham há mais tempo, sabem que eu tenho um diário que eu queria que fosse diário mesmo, né? Mas não é tão diário assim. Eu sempre vou lá e faço um registro de como foi o meu dia. E ali eu tenho colocado algumas ideias. E esse diário já faz aí um tempo que eu venho fazendo, inclusive vários conteúdos que eu faço aqui, às vezes é refletindo no meu diário, lendo ele o tempo todo, sabe? Tomando consciência principalmente das mudanças que aconteceram de um momento até hoje. Por exemplo, esses dias eu fui ler o meu diário nessa mesma época no ano passado. E o ano passado, gente, eu tava vivendo assim um momento horroroso. Gente, eu tava assim num piloto automático que vocês nem imaginam. Eu tava tanto no piloto automático que eu não tava nem me reconhecendo mais como profissional, se eu era realmente útil pro mundo. Tanto que eu parei no tempo e pedi pra descer. Nessa mesma época, gente, eu tava vivendo um caos horroroso.
Aí eu parei para realmente entender aquilo que eu estava fazendo. Eu estava fazendo 2 faculdades, eu tinha mestrado, eu era revisora de textos, eu estava num cargo de liderança numa empresa e eu parei para pensar o que eu estava fazendo, né? Porque eu não tinha reconhecimento, o que eu estava fazendo ali? Então eu precisei realmente me reinventar, me reestruturar, rever também tudo que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, qual era o meu objetivo, qual era a finalidade, se tinha uma finalidade realmente a longo prazo. E aí isso me fez sair do piloto automático, né? E ontem, né, quando eu fui revisitar nessa mesma época, né, eu já consegui observar várias mudanças, a começar pelo próprio Instagram, por poder divulgar o meu trabalho da forma que eu tô divulgando. Ainda não sabemos se é a forma correta, né, gente? Mas se a gente não se colocar à prova, a gente também nunca vai descobrir. E aí isso me fez refletir, principalmente, dizer, nossa, e ter uma percepção mesmo de mudança, né? Quando a gente faz esses registros e começa a refletir sobre tudo que mudou de lá pra cá, a gente começa a ter a percepção dessas mudanças, porque de fato eu ainda não sou a referência no mercado editorial como revisora de textos, e eu tenho consciência disso, mas eu já tive várias mudanças. Hoje eu estou aí com o núcleo, um espaço aí muito bem construído e que tá me dando também a oportunidade de refletir sobre o meu trabalho em vários pontos, porque toda semana a gente abre com um tema diferente e um tema que vai muito além de abrir o Word e revisar os textos. E eu acho que é isso que nos faz ter consciência realmente daquilo que a gente faz e sair do piloto automático. Mas não vamos fugir de novo, estamos fugindo desse assunto, né? Mas olha só, vamos lá, gente. Revisar no automático não significa revisar mal, tá? Já vamos trazer essa reflexão. Significa revisar sem estar presente, sem consciência do que a gente está fazendo. Significa você fazer uma alteração, mas não saber explicar por que você está realmente realizando aquela alteração. Quando a gente aplica uma regra sem considerar o contexto. E quando eu falo em contexto, gente, é trazer gênero, público, finalidade daquele texto. É quando a gente aceita a versão do texto final, mesmo sentindo que algo não está bem resolvido ali. Sabe quando tu fica com aquela pulguinha atrás da orelha? A gente tem alguma coisa que ainda não está bem resolvida, mas você entrega para não ter mais incômodo com aquele texto. Ou porque você já está cansado. Então, esses são sinais que podem nos levar a entender que a gente tá sim revisando no automático. Outros, né, gente, quando a gente tá desanimado, sabe? Quando a gente tá sem aquela vontade de acordar às vezes ou de falar com o cliente, quando a gente tá desanimado, quando a gente tem respostas automáticas, eu sempre, quando eu tô dizendo sim para tudo e eu não levo em consideração as minhas vontades, os meus objetivos, os nossos reais desejos, né? O que eu quero com isso aqui realmente me aproxima daquilo que eu quero ou mais me afasta? E aí a gente acaba aceitando qualquer situação, se submetendo a qualquer tipo de trabalho também para fazer revisão, qualquer valor de trabalho só para ter um trabalho ali. Isso não é legal, porque às vezes isso tá realmente mais nos afastando daquilo que é importante da gente do que realmente fazendo com que a gente aceite, com que a gente tenha aquilo que a gente merece. E falta de registro, olha, eu reviso, entrego, mas eu nem tenho uma ideia daquilo que eu entreguei. Sabe quando esse trabalho que eu revisei não fez a mínima diferença? É isso, sabe? Tu não tem um registro ali que faça você se lembrar do trabalho que você está fazendo. Você não guarda nenhum aprendizado. São essas pequenas desistências diárias que vão nos mostrando o quanto a gente tá fora ali, né, da nossa intenção real. Porque o piloto automático é justamente isso, quando a gente faz as coisas sem levar em conta por que a gente tá aqui, sabe? E é por isso que eu tô trazendo essa reflexão para vocês agora. Se vocês são revisores, se vocês são profissionais de outras áreas. É parar para refletir.
Eu acordo todo dia para pagar boleto ou para realmente viver sendo uma pessoa assim, não só um empreendedor, mas uma pessoa que é CLT, por exemplo. Né? É entender aquilo que você está fazendo para fazer com propósito, com ânimo, com vontade, porque isso faz com que os nossos clientes percebam a nossa força de vontade, né? De fazer melhor, de fazer mais. E com certeza alguém vai enxergar isso e vai olhar com potencial. Não só mais uma pessoa para revisar o meu trabalho, não é mesmo, gente? Porque eu sempre penso assim, quando tem gente pagando menos ou não dando trabalho para o revisor, eu mesmo reviso o meu trabalho, é porque eles não entendem a real importância e a diferença que a gente faz no projeto dele. Mas será que eles não estão fazendo porque eles não têm consciência disso? Ou será que é porque a gente não está mostrando isso para eles? Vocês já pararam para pensar isso? E alguém aqui na live tá sentindo esse desânimo, essa falta de intenção? Alguém aqui tá sentindo esse tipo de sentimento? Comenta aqui pra mim. Se vocês comentarem, a gente vai para uma parte muito legal, que é o que fazer para sair desse automático. Mas para isso eu preciso entender se tem gente aqui que realmente está vivendo isso agora, nesse momento. Tem alguém aqui desanimado, que tá no piloto automático, que nada anda na vida. Essa semana inteira passou e eu não recebi nenhum orçamento, Fidá. Nenhum orçamento. Gente, eu recebo todo dia orçamento. Todo dia. Hoje, inclusive, eu recebi 3 orçamentos. 3. E um autor ainda já é, não desses 3 orçamentos, esses 3 são clientes novos. Mas um deles é um cliente fixo e todo dia me manda trabalho. Tem alguém vivendo isso? Ó. Sim. Sim, é muito difícil. É muito difícil reconhecer. Mas eu acho que quando a gente tem essa tomada de consciência de que, nossa, eu tô desanimada. Eu, por exemplo, né? Quando eu achava que eu tava desanimada, eu sempre trazia pro cansaço físico. Ai, eu devo estar cansada só. Mas não é cansada, né? Porque daí isso se repete amanhã, depois da manhã, depois da manhã. Aí depois vira uma enxaqueca braba que tu não consegue resolver, que tu só resolve tomando remédio, tomando injeção às vezes, não é? Não é mesmo, gente? Então já tivemos comentário o que a gente faz para sair do automático. 2 passos principais, tá? Primeira coisa, gente, pra gente não perder muito tempo aqui. Primeira coisa, comece toda a revisão com posicionamento claro. Claro mesmo. Como assim, Fidá? Antes mesmo de abrir o trabalho no controlador de alterações, é fazer perguntas como: que tipo de texto é esse? É um artigo, uma carta, um relatório, uma narrativa criativa? Qual é o propósito desse autor? Ele está querendo fazer o que com esse texto? Ensinar? É engajar? É ter aprovação de um projeto? Que tipo de revisão esse texto exige? Ele exige somente revisão ortográfica, gramatical, de estrutura, ou ele exige também uma leitura crítica? Tudo isso são perguntas que lembram a gente que revisar não é algo passivo. Não. É uma leitura ativa. É uma leitura ativa, com intenção, com propósito comunicativo. E aí você sai do piloto automático, porque se você se coloca a refletir sobre esse texto, não é? Você tá com aquele texto, ninguém no piloto automático vai perguntar, mas que tipo de texto é esse? Quem é o autor? Sobre o que ele está querendo falar? Qual é a finalidade de ter escrito esse texto, né? A gente começa a trazer presença para aquele texto. Então você vai para o texto com mais critério, com método, com fundamentação. Porque é como se a gente abrisse uma caixinha aqui no nosso cérebro e começasse a revisar realmente com a intenção de ir levando em conta as condições de produção desse texto. Porque a gente vai se envolvendo com toda a estrutura narrativa desse texto.
Então, as nossas alterações, os nossos ajustes, eles vão sendo explicados por elementos não só fora da revisão, mas com elementos do próprio texto, levando então em consideração essas condições que o texto foi elaborado, né? As referências, a própria estrutura do texto, será que essa é realmente a estrutura adequada? Segundo passo, ao finalizar o texto, então você começou o texto, fez as perguntas, fez os ajustes com base mesmo, né, em critérios, em técnicas muito bem definidas e considerando ali o contexto do texto. Quando a gente finaliza, a gente não fecha o arquivo. Tenta fazer uma reflexão sobre o texto. Que tipo de texto eu revisei? Sobre qual tema ele fala? Quem é a autora desse texto? É legal, né? Você se envolveu com o texto inteiro, chega no final você não sabe nem o nome do autor. Já pensaram sobre isso? Isso é importante da gente considerar. Qual é o tema central desse projeto? Do que se trata especificamente? Quais são os recortes, as questões principais envolvidas? O objetivo do autor? Porque isso tudo vai relacionando aqui fora com o que você está falando, não é mesmo? Quais foram as mudanças principais que eu realizei? Sabem, gente, que eu sempre trago aqui para vocês os bastidores da revisão. E quando eu trago esses bastidores, muitos deles vêm dos textos que eu reviso, dos contatos que eu tenho com o autor, principalmente os exemplos. Eu sempre trago exemplos dos textos que eu reviso. Mas por quê? Porque eu trago ali um aprendizado daquele texto. E é muito difícil eu pegar um somente de um texto. Gente, eu pego 2, 3, 4, às vezes até mais. E eu trago aquele aprendizado ali. Porque ele vai mudando conforme o trabalho vai mudando, as necessidades do texto vão mudando. Então, você vai tendo que ir afinando os seus critérios, né? Para ver o que mais se adequa aqui nesse trabalho, nesse projeto. E é muito importante, por quê? Porque isso faz com que o texto ele ganhe outro nível. E o teu autor também, ele vai percebendo isso durante essa leitura ativa, né, que ele tem. Há algo que precisa ser relido ou revisto com mais cuidado? Ou seja, você entrar no texto e realmente mostrar para o teu autor o que você fez e se isso precisa ser relido, revisto de novo, com mais atenção, depois que você já entrou em contato com todo o texto, com toda a estrutura textual. Será que não tem algo que ainda você precisa rever? Então tudo isso faz com que você realmente transmita ali um profissionalismo e mostre a sua intenção e a diferença que você faz no projeto. Opa! E também faz com que você não só simplesmente delete, né? Terminei a revisão, pronto, acabou. Não, gente. É você reviver aquele trabalho. Não que você precise ser um especialista, mas você entender que aquele trabalho passou por você e você tirar dele um aprendizado. O que vocês acham, gente? Quem tá aqui comigo? Exatamente. Isso faz também com que a própria devolutiva seja mais qualificada. Por quê? Quando você devolve para o autor, você devolve demonstrando, né, os pontos que você mudou, justificando o porquê das alterações terem sido feitas, o que você levou em consideração. E isso dá mais segurança também, porque o autor vai saber quais foram os movimentos que você fez naquele texto. Exatamente, muito bom. Jéssica. E tudo começa quando você decide sair do automático, gente. Então, fazendo essas perguntas logo quando você entra no texto, quando finaliza, você realmente saber o que você fez naquele texto. E isso muda totalmente a entrega, gente. Certo? Como vocês estão finalizando essa live? Eu espero, assim, realmente ter contribuído para que quando vocês comecem realmente a revisar um texto, vocês passem, assim, esse
profissionalismo, essa entrega realmente, porque não é algo fácil de demonstrar. Eu sempre digo que eu sempre demonstrei as minhas entregas com o controlador de alterações aberto, né? Ativado. Então eu sempre buscava naqueles ajustes nas marcações, deixar ali um pouquinho daquilo que eu faço, demonstrando para o autor que realmente foi feita uma leitura ativa, levando em consideração todos os critérios do texto dele e até mais. Mas realmente não é algo fácil para a gente ir fazendo, a gente precisa estar sempre construindo isso. Então, o tempo todo a gente precisa sim estar refletindo do porquê a gente faz aquilo que a gente faz, para realmente estar melhorando a cada entrega. Gente, eu espero que essa live tenha sido bem legal para vocês, o quanto ela foi para mim. Todo mundo que comentou vai receber o resumo da live. E quem chegou agora, que a live tá finalizando infelizmente, se olhar a live gravada e deixar ali o melhor insight dessa live, vai receber também o resumo dela. E é um resumo feito com muito carinho, inclusive, viu, gente? Onde a gente refletiu ali dos principais pontos que fazem a gente realmente entender aquilo que a gente faz com propósito, com entrega, com presença, entendendo ali a nossa real intenção a partir daquilo que a gente faz, porque não é só ganhar dinheiro, né, gente? Ganhar dinheiro é a consequência. Eu sempre digo que se você tem muito, se ganha muito, se ganha pouco, é a consequência daquilo que você faz. Se você entrega e se você reconhece aquilo que você faz com valor, você não vai conseguir cobrar algo que foge daquele valor que você está entregando, né? Você vai reconhecer o esforço, a dedicação e você vai sim começar a entender com valor aquilo que você entrega, tá bem? Gente, muito obrigada, uma ótima noite para todo mundo e até a próxima!